Hola Alteza, llegó una carta de Almirante Colombo. Segura, por favor. Vamos ver qué Colombo está haciendo con mi dinero. La carta de Colombo anunciando el descubrimiento. Señor, porque se habréis placer en la gran victoria de nuestro Señor, me ha dado en mi viaje. Pues escribo esta, por la cual sabréis que en 33 días pasé de las islas de Canarias a las Indias, la armada con gente sin número, y de ellas he tomado posesión por su Alteza. A la primera isla puse el nombre San Salvador, a conmemoración de su alta majestad. A los indios los llaman Guanahani. A la segunda puse el nombre la isla de Santa María de Concepción, a la tercera Fernandina, a la cuarta Isabela y a la quinta Juana. La gente de esa isla y de todas las otras que he hallado y habido noticia, andan todos desnudos, hombres y mujeres, así como sus madres los paren, aunque algunas mujeres se comunican solo con una roja linda. En todas estas islas no vi mucha diversidad de hechura de la gente, ni de las costumbres, ni de la lengua, salvo que todos se entienden, que es la cosa muy singular para el respeto de terminos y altezas, para la conversión de ellos a nuestra santa fe, al cual ellos somos muy dispuestos. Otra isla hay, que asegura mayor que la española, y las personas no tienen ningún cabello. En esta hay oro 50, y en esta y las otras traigo conmigo libros para testimonio. En conclusión, hablar de eso solamente que se ha hecho en este viaje. ¿Qué fue hacer corrida? Pues son los veces que yo les daré oro cuando quieran. Ahora, especiaría y algodón cuando sus altezas mandaron. Así que, como nuestro Redentor, nuestra victoria de los egipcios, rey y reina, que a sus reinos famosos de tan alta cosa, debe tomar alegría y hacer grandes fiestas. Solamente gracias a la Santa Trinidad con muchas oraciones solemnes, retornándose todos los pueblos a nuestra Santa Fe y después por los bienes temporales. No solamente la España, mas todos los cristianos tenían algún refrigerio y ganancia. En esta carabela, sobre las islas de Canarias, 15 de febrero, año 1493, Almirante Cristóbal Colón. Olá, chicos y chicas, súbditos y súbditas, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestra clase de español. Hoy está aquí conosco la Marquesa Fontenelle de Compostela Y el rey César I de España y América. Súbditos, por favor, ponga la traducción simultânea. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai dar início à nossa aula, um estudo sobre Cristóvão Colombo. Quem foi Cristóvão Colombo? Então, vamos lá. Cristóvão Colombo foi um navegante explorador que descobriu a América em 12 de outubro de 1492, bajo órdenes de los reyes católicos de Espanha. Lembrando que Cristóvão Colombo, ele foi o primeiro navegante a pisar em terras americanas, em continente americano. Su nacimiento, 1451, en Génova, Italia. Su muerte, en 20 de 5 de 1506, en Valladolid, en España. Nombre completo, Cristóvão Colombo. Afiliação, filiação, Domênico Colombo e Susana Fontana Lubea. Se casou com Filipa Perestrello Muniz, pariente da família real de Bragança, e hija de Bartolomeu Perestrello, um navegante que descobriu a Isla de Madeira, donde la pareja se mudou em 1479, año
siguiente nació su primer hijo Diego. En 1483 se convirtió en viuvo, ficou viuvo. Algunos años después conoció a la española Beatriz Enríquez de Araña, con quien nunca se casó, pero que le dio un hijo, su futuro biógrafo Fernando. Tenía conocimiento de geografía, astronomía y matemática, pero es discutible que asistió a la Universidad de Padua. Se dedicó al diseño y lectura de libros sobre navegación, entre ellos el de Marco Polo. La copia que le pertenecía, llena de notas en los márgenes, se pueden ver en la Biblioteca Colombiana de Sevilla. El princípio da carreira como navegante, o começo de tudo. Então, aos 14 anos, começou a navegar em barcos mercantes que viajavam por la costa de Ligúria. A la edad de 22 anos, comandou um barco fletado por Renato II, fingindo o trono de Nápoles, com o objetivo de interceptar uma nave del rei de Aragón, Juan II. En el año de 1476 llegó a Portugal. En 1477 participó en una expedición que llegó a Islandia. En los 10 años que pasó en Portugal, de 1486 a 1485, dibujó, diseñó mapas y hizo varios viajes, uno a Génova y otros a los lados de la costa africana. Se ocupó de los intereses de importantes empresas genovesas. La famosa expedición a las Indias. Entonces, vamos ver aqui que Cristóvão Colombo, desde muito jovem, decidiu entrar por esse caminho das navegações. A sua família, a família da sua primeira esposa, já havia trabalhado para Portugal, tinha descoberto a ilha de Madeira, mas ele decidiu também traçar o seu próprio caminho. Havia estudado, passou-se por alguém da nobreza para tentar resolver e alcançar o seu objetivo. E aí nós vamos observar a famosa expedição das Índias. O que é que nós observamos? Colombo decidió pedir el apoyo de Don Juan II para la expedición soñada a las Indias y así ganar el monopolio comercial de la época. En 1485, el Consejo Portugués rechazó el proyecto. Entonces, intentó suerte en Espanha. Quando Colombo decidiu fazer o seu projeto de fazer uma nova rota para as Índias, ele primeiro procurou o rei de Portugal, nosso vizinho aqui do lado. Mas o rei de Portugal não quis. Então, ele veio me procurar. Junto ao puerto espanhol de Palos, Colombo hizo contacto con Don Luis de la Cerda, que era armador en Sevilla. Así, el proyecto llegó a la reina Isabel, que pidió análisis en Córdoba, sede del reino. La respuesta negativa llegó en 1490, 5 anos depois. Obviamente, o meu conselho não aceitou essa ideia de que haveria uma nova rota pelo leste, mas a gente só conseguiria chegar às Índias pelas rotas já existentes. Então, Colombo até então não havia conseguido nos convencer. Porém, em abril de 1492, quando a Espanha conquistou Granada, el viaje foi novamente considerado por la reina Isabel. Colombo solicitou 10% das ganancias obtenidas de las tierras que descubrió. Também que iria para ele e para todos sus descendientes os títulos de almirante del mar, virrey y gobernador de la nueva región. Entonces, quando Colombo conseguiu convencer a rainha Isabel e me convencer a financiar a sua expedição, ele exigiu ficar com 10% de tudo e ainda queria título de nobreza, almirante, vice-rei e governador. Nós não acreditávamos muito, mas tínhamos duas opções: ou investir
E se a gente investisse e desse errado, a gente não perderia muito. 2 jantares na corte pagaria essa expedição. Ou investir, e se tudo que ele dissesse fosse verdade, nós iríamos enriquecer muito. Então, fomos convencidos a financiar Colombo. Qual era o seu projeto? A ideia para muitos era alocada, ele era um louco. Cruzar o Oceano Atlântico desde o leste hacia o oeste. Por favor. O que ele queria fazer? No lugar de dar a volta pelo continente africano para conseguir chegar até a Índia, porque essa rota demorava quase um ano, ou passar por terra até chegar à Índia, porque precisava passar pelo território turco, que já estava dominado, estava fechado. Ele acreditava que, se ele desse a volta pelo leste, ele chegaria às Índias de forma mais rápida. Obviamente, isso era loucura, mas decidimos que iríamos sim conceder essa proposta para ele. A partir daí, Colombo hizo 2 viajes primeiramente. Um viaje até a ilha de Canárias e depois para sentido leste. Mais ou menos entre 700 e 750 léguas. Até chegar em território. O que nós chamamos de descobrimento da América. Porém, a gente precisa ter bastante coisas aqui claras. A primeira é que, na verdade, Colombo não chegou inicialmente no território americano, no continente americano. Ele chegou nas ilhas que estão perto da região da América Central, mas não propriamente ainda no continente. Vamos observar. Em 3 de agosto de 1492, Colón salió del puerto de Palos de la frontera con 3 barcos: Santa María, un barco más grande, y 2 carabelas más pequeñas, Pinta y Nina. Llegó a las Islas Canarias y en 6 de septiembre partió para el gran viaje. Ou seja, primeiro ele foi até as Ilhas Canárias, um território já conhecido, para a partir daí ingressar nessa nova jornada. O objetivo de la expedición era encontrar la ruta que llegara a la India, lo que se supone que habían logrado por llegar a ese lugar, sino por encontrar tierras intermedias que servirían como base para las naves que surcaran por essa ruta marítima. Ou seja, primeiramente, o objetivo era chegar às Índias ou em territórios em outras ilhas, para poder fazer um passo a passo, dar umas paradas durante o caminho, como eles tinham feito antes nas Ilhas Canárias. Em 12 de outubro de 1492, a tierra foi avistada. Era uma isla que se chamava San Salvador. Hoy es Las Bahamas. Os indígenas que lo habitavam eram pacíficos. Então, o primeiro lugar que Colombo chega com a sua expedição, São Salvador, nas Bahamas, e é nesse lugar que ele acredita que as Índias foram encontradas. É daí que vem o nome de chamar os povos nativos de índios. Então eles acreditavam que eles tinham encontrado os índios. Ok? Vamos lá. A expedição também explorou a costa nordeste de Cuba e a costa norte de la Española, o atual Haití. De vuelta a Espanha, el navegante foi recebido com celebrações e honores. A fecha se conheceu mais tarde como o descobrimento de América. Ou seja, essa chegada a São Salvador foi o que é chamado hoje de descobrimento da América. Porém, vamos ver com mais detalhes que não é exatamente isso. Se havia dado um passo, pero afinal o resultado seria muito maior. Todo um novo continente com civilizações completamente desconhecidas e que abririam um dos hechos também mais importantes da história, a conquista de América. Ou seja, aquilo que parecia a conquista de um território, na verdade mudou a história da humanidade. Consequências deste descobrimento. Uma coisa que a gente precisa deixar bastante claro é que esse momento entre as navegações, as expedições de Cristóvão Colombo, era um momento
bastante acirrado do ponto de vista político. Nós, os espanhóis, estávamos vivendo a União Ibérica, ou seja, Portugal e Espanha eram um único reino. Nós, os espanhóis, éramos que governavam o reino de Portugal. Porém, os portugueses também decidiram fazer essas expedições para uma nova terra. Depois que souberam das notícias, quando Colombo retornou pela primeira vez, que havia encontrado terra, que havia encontrado riquezas, os portugueses também decidiram, por conta própria, irem atrás também dessas riquezas. Então aí, é por isso que nós sabemos que grande parte da colonização da América é espanhola ou portuguesa, no caso do Brasil. Vamos falar disso um pouco mais para frente. Vamos ver aqui. Uma das consequências é que se completou geograficamente o globo terráqueo, logrando por fim saber o diâmetro exato. Ou seja, até então se sabia, né, do ponto central da Europa para o oeste, se conhecia, tinha rotas de navegação. Porém, para o lado este, do lado do ocidente, essas rotas ainda não existiam, não eram, né, organizadas, mapeadas. Então, uma das coisas que as viagens de Colombo permitiu foi fazer esse mapeamento marítimo do nosso lado ocidental. Outra coisa, criaram novas rutas marítimas entre Europa e Ásia. Ou seja, não se necessitava mais fazer o mesmo caminho sempre para chegar ao continente asiático, contornando totalmente o continente africano. Agora, havia outras possibilidades e isso também influenciou no mundo que conhecemos. Também, o intercâmbio comercial de grande variedade de produtos entre ambas as costas. Ou seja, né, o compartilhamento de riquezas, de variedades de produção agrícola também foi intensificado. La extensión del idioma español por todo el mundo. Podemos entender que essa é uma das grandes vantagens, né? Com essas expedições de Colombo, nós temos o espanhol em grande parte do continente americano e a nossa língua expandida para diversos lugares. Então, esse trabalho de Colombo também permitiu isso. Além da ascensão do reino de Castilha à potência mundial durante 3 siglos. Ou seja, a partir dessa descoberta, a partir de Colombo, o reino de Espanha, Castilha, que virou Espanha, ficou mais fortalecido. Por 300 anos, era uma potência europeia. Vamos ver mais. Algumas curiosidades. Uma delas, que não vai aparecer aqui, é que nós entendemos, nós temos tradicionalmente, que Cristóvão Colombo haveria descoberto a América. Porém, se a gente pensar, se a gente for observar, o nosso continente não tem o nome de Colombo, mas de América. Por quê? Aí é que vem o que eu tinha dito para vocês antes. Em 1492, Cristóvão Colombo chegou às primeiras ilhas na América Central. Porém, 7 anos depois, em 1499, é que Américo Vespúcio chegou a contornar o litoral do continente da América do Sul. E é daí que nós temos o nome continente americano, o continente encontrado por Américo, que foi mandado pelo rei de Portugal, pelo reino de Portugal. E no ano seguinte, a gente teve as expedições de Pedro Álvares Cabral, que é como se entende que haveria, né, oficialmente o descobrimento do Brasil. Então, o que foi o descobrimento do Brasil, na verdade, não é Pedro Álvares Cabral exatamente, porque a gente teve Américo Vespúcio antes, mas isso só foi possível por causa de Cristóvão Colombo, 7 anos antes. Ou seja, Cristóvão Colombo, de verdade, ele descobriu a América? Não. Mas foi o seu trabalho em chegar nas ilhas da América Central e permitir que essa rota fosse construída que fez com que o restante das expedições acontecesse. A partir daí, a gente tem algumas curiosidades. O que é que Cristóvão Colombo influencia até os dias de hoje? Primeira coisa, obviamente, o país, a Colômbia. Colômbia tem esse nome porque seria o país de Cristóvão Colombo, ou seja, a homenagem a esse navegante, a esse explorador. Tanto é, vamos relembrar, na aula anterior, nós falamos de Hernán Cortés,
Francisco Pizarro, dois conquistadores muito importantes, mas Cristóvão Colombo também foi. E um dos mais importantes desse ponto de vista histórico. Porém, não é só essa. Colômbia, um distrito que pertence à cidade de Washington, nos Estados Unidos, também é um território que foi registrado em homenagem a Cristóvão Colombo, reconhecendo o seu trabalho na formação da América. Mesmo com todas essas ressalvas de não ter descoberto a América de verdade, não ter ido para o território onde hoje é os Estados Unidos, mas há essa homenagem. Um outro detalhe: Columbia Pictures. Se você não sabia, Columbia Pictures também é uma referência a Cristóvão Colombo. Porque Columbia, né, essa imagem, essa representação, ela é a representação da personificação americana, o símbolo do que é ser um americano. E Cristóvão Colombo, do ponto de vista europeu, é quem dá início para essa relação. Então, Columbia também é uma referência a Cristóvão Colombo. Vamos ver mais uma. A Colomba Pascal. Um doce culinário típico do período da Páscoa, com parte ali, briga ali para ser uma espécie de panetone da Páscoa. Não é muito comum para a gente aqui, mas é bem comum em países europeus e latino-americanos de língua espanhola. A Colomba Pascal também é uma referência a Cristóvão Colombo. Colomba, o nome do doce, e também, se a gente observar, essa imagem não está muito nítida, mas esse doce ele é feito em formato de pássaro, em formato de pomba. Por quê? Colombo, colom, significa pomba em espanhol. Então a gente tem aí mais uma referência para mostrar que Cristóvão Colombo, seja do ponto de vista político, geográfico, histórico, ele acaba ainda hoje influenciando, sendo importante na história da língua espanhola e do mundo. Por fim, nós temos uma sugestão de filme para vocês. Vocês vão encontrar, podem encontrar no YouTube, aqui mesmo no YouTube, digita aí na barra de buscar, 1492, 2 pontos, A Conquista do Paraíso. Nesse filme, conta a história de Cristóvão Colombo, desde a sua vontade de explorar, a disputa entre os reis, né, de Portugal e da Espanha, querendo saber, né, quando é que ele conseguiria apoio para financiar a viagem, a chegada nas primeiras ilhas, tudo aquilo que norteia essa narrativa de Cristóvão Colombo, vocês vão encontrar nesse filme. Esse filme é um pouco longo, são 2 horas e 36 minutos. Porém, é uma história que vale bastante a pena você assistir. Um detalhe, tanto para os mais novos, 6º ano, 7º ano, quanto para os pais. Algumas cenas do contato dos espanhóis com os indígenas são cenas fortes, tá? Tem cenas lá de luta, de morte, violência, mas que dá para passar e vocês assistirem. Então, tá aí avisado. Se vocês decidirem assistir, quando chegar essa parte aí da briga dos índios, vocês vão ver lá alguém morrendo, sangrando, tá? As flechas e tal, mas mesmo assim é importante. E detalhe, né, que o vídeo ele está em português, então o filme é dublado, então dá para assistir, curtir o filme aí, tá? Pois é, exatamente. E o último detalhe é que a gente comentou um pouquinho antes que teve uma época que Portugal e Espanha foram governados pelo mesmo rei. Portugal e Espanha disputaram aí o domínio para, né, a conquista do território americano. Isso nos lembra algo muito importante para a história dos países de língua espanhola e para a história do Brasil também. E aí, atenção nas aulas de história. É o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas foi feito exatamente nessa época. Depois que Cristóvão Colombo volta para a Espanha, em 1493, o Papa decide fazer aí esse acordo. Ou seja, tantas léguas a leste era da Espanha, tantas léguas a oeste era de Portugal, para não haver essa briga. Então, é nesse contexto, é nesse período que a gente tem Cristóvão Colombo aí como destaque, como iniciador, mas muito da nossa história, muito da nossa formação cultural vem a partir das contribuições. Ok? Então nós vimos Hernán Cortés, Francisco Pizarro e agora Cristóvão Colombo. A partir daqui,
nossa navegação vai partir para um outro rumo, para um outro lado da moeda. Nós vamos trabalhar agora com a parte mais mítica, mais lúdica. Então, vão chegar os piratas, vão chegar as sereias. Então, fique acompanhando a gente para poder vocês estarem por dentro, né, de tudo aquilo que a gente vai discutir. Ok, estamos encerrando a aula de hoje. Marquesa Fontinelli. Isso, Rei Nicéias. E é isso aí, gente. Compartilhem o vídeo, curtam, assistam. Dúvidas, coloquem abaixo do vídeo nos comentários. E até a próxima aula. Hasta luego. Hasta luego. Um detalhe extra para vocês. Cristóvão Colombo, quando chegou nos territórios, eles entraram e conseguiram com os índios encontrar diversas riquezas, principalmente o ouro. E essa busca foi o que incentivou o mito de Eldorado, aquilo que nós comentamos no nosso primeiro vídeo. E outro detalhe muito importante é que o 12 de outubro, o dia do descobrimento, que se comemora o descobrimento de América, é justamente que conhecemos a tão famosa Hispanidade. E isso que nos levou a trazer para vocês esses conteúdos e vamos seguir na sequência. Então, Hispanidade está ligada com o descobrimento da América.